Você abre a porta de casa e o silêncio te recebe como um estranho que sempre esteve ali. Não é o silêncio comum. Não é aquele silêncio temporário de quando alguém saiu para trabalhar e vai voltar no fim do dia. É outro tipo de silêncio. Um silêncio que ocupa espaço, que tem peso, que respira junto com você, mas nunca no mesmo ritmo. Ninguém te prepara para esse momento. Ninguém te avisa que depois da separação, o mais difícil não são as brigas que acabaram. Não é a ausência da pessoa. É a presença do vazio. É o barulho que deixou de existir. É a sensação de estar acompanhado por algo invisível que te observa em cada cômodo. Você fecha a porta atrás de você e percebe que fechou mais do que uma porta. Fechou um ciclo. Fechou uma versão sua que não volta mais. E o que sobra não é liberdade. É eco. Se você já sentiu isso, se esse silêncio que eu vou descrever faz sentido para você, talvez esse seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre o que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Sobre o que acontece quando as luzes se apagam e você fica sozinho com seus pensamentos. Porque todo mundo fala sobre a dor da separação, mas ninguém fala sobre o depois. Sobre o silêncio que vem quando você menos espera. Sobre a solidão que mora dentro de você mesmo quando a casa está cheia. Hoje eu vou falar sobre isso. Sobre o silêncio que ninguém te avisou que existia. A chave entra na fechadura. Você gira. A porta abre. E tem aquele segundo antes de entrar. Aquele segundo em que você ainda pode fingir que alguém te espera do outro lado. Mas não tem ninguém. E você sabe disso antes mesmo de cruzar a porta. O som dos seus passos no chão é diferente agora. Ele ecoa. Ele denuncia que você está sozinho. Que não tem mais a voz de alguém para abafar o som da sua própria existência. Não tem mais o barulho da televisão ligada. Não tem mais o cheiro do café que alguém fez antes de você chegar. Tem só você. E o eco. Você tira os sapatos. Deixa a bolsa ou a mochila no mesmo lugar de sempre. Mas agora esse gesto é diferente. Porque antes você largava as coisas e seguia para outro lugar da casa onde tinha vida acontecendo. Agora você larga as coisas e fica parado. Sem saber para onde ir. Porque todos os lugares da casa estão vazios. O sofá está no mesmo lugar. As almofadas arrumadas do jeito que você deixou de manhã. E isso deveria ser normal. Mas não é. Porque antes o sofá estava sempre um pouco bagunçado. Tinha alguém que sentava torto. Que deixava a almofada caída. Que ocupava espaço. Agora o sofá está perfeito. E isso te assusta. Porque uma casa perfeita demais é uma casa morta. Você olha para a mesa da cozinha. Está limpa. Nenhum copo esquecido. Nenhum prato na pia. Nenhuma migalha de pão. Tudo no lugar. Tudo silencioso. Tudo morto. E você percebe que o problema não é a sujeira que sumiu. O problema é a vida que sumiu junto. Porque sujeira é sinal de presença. É sinal de alguém que estava ali. Que comeu. Que bebeu. Que viveu naquele espaço. E agora não tem mais nada disso. Só a limpeza fria de quem mora sozinho. Você abre a geladeira por hábito. Não porque tem fome. Mas porque é isso que você sempre fez quando chegava em casa. Abrir a geladeira. Ver o que tinha. Planejar o jantar. Perguntar se o outro queria comer algo. Mas agora você abre a geladeira e só tem coisas para uma pessoa. Uma fruta. Um iogurte. Sobras de ontem que você vai comer de novo hoje. Porque cozinhar para um não faz sentido. Porque sentar sozinho para jantar dói mais do que não jantar. Você fecha a geladeira. E sente o peso do silêncio de novo. O relógio na parede faz um barulho que você nunca tinha percebido antes. Tic-tac. 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 Ele sempre fez esse barulho. Mas antes tinha outros sons para encobrir. Agora só tem o relógio. E você? E o eco dos seus próprios movimentos. Você senta no sofá. Liga a televisão. Mas o som não ajuda. Porque você não está assistindo. Você só está tentando preencher o vazio com barulho. Qualquer barulho. Qualquer coisa que faça você esquecer por um segundo que está sozinho. Mas não funciona. Porque solidão não é ausência de som. Solidão é ausência de presença. E você pode encher a casa de música. Pode ligar a TV no volume máximo. Pode abrir todas as janelas e deixar o barulho da rua entrar. Mas nada disso vai mudar o fato de que você está sozinho. O telefone vibra. Uma notificação. Alguém curtiu sua foto.
Alguém comentou algo. O mundo lá fora continua girando. As pessoas continuam interagindo. E você continua invisível. Porque ninguém sabe o que você está sentindo agora. Ninguém vê você sentado no sofá olhando para a parede. Ninguém percebe que você não jantou direito há 3 dias. Ninguém nota que você está conversando menos, sorrindo menos, vivendo menos. Porque para todo mundo você está bem. Você postou uma foto sorrindo no fim de semana. Você respondeu às mensagens no grupo. Você disse que está tudo certo. Mas quando a porta fecha, quando o silêncio volta, você sabe a verdade. Você não está bem. E o pior é que você não sabe se vai ficar. Porque tem uma parte de você que está começando a se acostumar com isso. Com o silêncio. Com a solidão. Com a ideia de que talvez essa seja sua nova realidade. E isso te apavora. Porque você não quer se acostumar. Você não quer virar aquela pessoa que vive bem sozinha porque não tem escolha. Você não quer normalizar o vazio. Você não quer que isso vire rotina. Mas está virando. Cada dia que passa você demora um pouco menos para se acostumar com o silêncio quando chega em casa. Você sente um pouco menos de aperto no peito quando senta sozinho no sofá. Você chora um pouco menos antes de dormir. E isso deveria ser bom. Deveria ser sinal de que você está melhorando. Mas não é. É sinal de que você está desistindo. Desistindo de esperar que alguém volte. Desistindo de esperar que as coisas mudem. Desistindo de lutar contra o vazio. E tem noites em que você olha para os objetos da casa e percebe que eles não mudaram nada desde que a pessoa saiu. O quadro na parede. A planta na janela. A caneca que ela usava e você não teve coragem de jogar fora. Tudo continua ali. Como se nada tivesse acontecido. Mas tudo aconteceu. A vida que existia aqui acabou. E o que sobrou foi essa versão silenciosa de uma casa que já foi um lar. Você levanta do sofá. Vai até o quarto. Deita na cama. E percebe que ela é grande demais agora. Que você sempre dorme do mesmo lado. Que o outro lado continua arrumado. Intocado. Como se estivesse esperando alguém que não vai voltar. E você fecha os olhos. E tenta dormir. E o silêncio continua. Porque o silêncio não é só externo. Ele está dentro de você também. O pior tipo de silêncio não é o que você escuta. É o que você sente. É aquele vazio que mora no peito. Que não tem som. Que não tem forma. Mas que está sempre ali. Ocupando espaço. Sufocando. Você pode estar no meio de uma festa. Rodeado de gente. Ouvindo música alta. Rindo de alguma piada. E ainda assim sentir que está sozinho. Porque solidão não precisa de silêncio para existir. Ela existe dentro de você. Na forma como você se sente deslocado. Como se não pertencesse mais a lugar nenhum. Como se tivesse perdido o manual de como viver depois que tudo desmoronou. Você tenta conversar com os amigos. Tenta explicar como está se sentindo. Mas as palavras não saem do jeito que deveriam. Porque como você explica que está se sentindo sozinho mesmo quando está acompanhado? Como você diz que sente falta de alguém que te fazia mal? Como você admite que prefere o barulho da briga ao silêncio da paz? Porque pelo menos na briga tinha presença. Tinha emoção. Tinha algo acontecendo. Agora só tem o nada. E o nada é pior do que qualquer grito. Você olha para sua vida e percebe que está funcionando no automático. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, repetir, sem emoção, sem propósito, sem vontade, só cumprindo etapas, só existindo. Porque parar de existir não é uma opção. Mas viver de verdade também não parece ser. Tem uma voz dentro da sua cabeça que não para de falar, que te pergunta se você fez a escolha certa, se deveria ter tentado mais uma vez, se deveria ter calado a boca naquele dia, se deveria ter perdoado aquilo que não conseguiu perdoar. E você sabe que são só pensamentos, que o passado não volta, que não adianta ficar remoendo. Mas a voz não se cala. Ela continua, noite após noite, te lembrando do que você perdeu, do que você nunca mais vai ter, do que poderia ter sido diferente se você tivesse feito escolhas diferentes. E você tenta se distrair, tenta focar no presente, tenta construir uma vida nova. Mas é difícil construir algo quando você ainda está morando nas ruínas do que desmoronou, porque você ainda lembra do cheiro da pessoa, ainda lembra do jeito que ela ria,
Ainda lembra das manias idiotas que te irritavam e agora te fazem falta. E tem dias em que você pega o celular e quase manda uma mensagem. Quase liga. Quase volta atrás. Mas você não faz isso. Porque você sabe que a pessoa que você quer de volta não existe mais. Talvez nunca tenha existido. Talvez você tenha criado uma versão idealizada de alguém que era real demais. Complexo demais. Humano demais. E agora você está preso entre duas versões da mesma pessoa. A que você amou. E a que te machucou. E você não sabe qual das duas é a verdadeira. Talvez as duas sejam. Talvez as pessoas não sejam só uma coisa. Talvez o amor não seja suficiente quando tudo o resto está quebrado. E você sabe disso. Racionalmente você sabe. Mas o coração não entende de lógica. Ele só sente. E o que ele sente agora é falta. Falta do que foi. Falta do que poderia ter sido. Falta do que você pensou que ia durar para sempre. Você olha pro espelho e vê alguém diferente. Alguém mais cansado. Mais vazio. Mais distante. Como se uma parte de você tivesse ficado para trás. Presa naquele momento em que tudo acabou. E você tenta se reconectar com essa pessoa no espelho. Tenta lembrar quem você era antes de tudo isso. Mas é difícil. Porque você mudou. E não sabe se foi para melhor ou para pior. Só sabe que não é mais o mesmo. E talvez nunca mais seja. Você deita na cama de novo. Olha pro teto. E sente o peso do silêncio interno. Aquele que não faz barulho. Mas que grita dentro de você. E você se pergunta se algum dia vai parar de doer. Se algum dia você vai acordar e não sentir esse vazio no peito. Se algum dia vai conseguir olhar para trás sem sentir vontade de voltar. E a resposta não vem. Porque talvez não exista resposta. Talvez existam só dias. Alguns mais leves. Outros mais pesados. E você vai ter que aprender a carregar os dois. Tem gente que diz que o tempo cura tudo. Mas você não acredita mais nisso. Porque o tempo não cura. Ele só distancia. Ele só coloca camadas entre você e a dor. Mas a dor continua ali. Embaixo. Quieta. Esperando o momento certo para voltar. E ela sempre volta. Numa música que tocava quando vocês estavam juntos. Num cheiro que te lembra dela. Num lugar que vocês costumavam ir. E de repente você está de volta àquele dia. Aquela sensação. Aquela dor que você pensou que tinha superado. Mas não superou. Você só aprendeu a conviver. E conviver não é o mesmo que curar. É só existir com a ferida aberta. Tentando não tocar. Tentando não sangrar. Tentando fingir que está tudo bem quando não está. E o pior de tudo é que ninguém vê isso. Ninguém percebe que você está desmoronando por dentro. Porque você se tornou muito bom em esconder. Você aprendeu a sorrir na hora certa. A responder que está tudo bem quando perguntam. A postar fotos felizes para ninguém desconfiar. Mas quando a noite cai. Quando o silêncio volta. Quando você fica sozinho com seus pensamentos. Aí não tem como esconder. Aí você sente tudo. E dói. Dói de um jeito que você não consegue explicar para ninguém. Porque não é uma dor física. É uma dor que não tem remédio. Que não tem cura rápida. Que não passa com o tempo. É uma dor que mora em você. E que talvez mora para sempre. E você se pergunta se algum dia vai conseguir amar de novo. Se algum dia vai conseguir confiar de novo. Se algum dia vai conseguir abrir o peito e deixar alguém entrar sem medo de que essa pessoa vá embora também. E você não sabe. Porque agora você conhece a dor de perder. E isso muda tudo. Você não ama mais da mesma forma. Não confia mais da mesma forma. Não se entrega mais da mesma forma. Porque você sabe que tudo pode acabar. A qualquer momento. Por qualquer motivo. E isso te assusta mais do que qualquer outra coisa. Porque você não quer passar por isso de novo. Não quer sentir essa dor de novo. Não quer voltar para esse silêncio de novo. Mas ao mesmo tempo você não quer ficar sozinho para sempre. E você está preso nisso. Entre o medo de amar e o medo de não amar nunca mais. E não existe resposta fácil. Não existe solução rápida. Só existe o dia de hoje. E a escolha de continuar. Mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Porque desistir é fácil. Continuar é que é difícil. E talvez seja isso que ninguém te avisa. Que a parte mais difícil não é terminar. É continuar vivendo depois que terminou. Não existe final feliz para esse tipo de história.
Não existe momento em que tudo se resolve, em que a dor some, em que o vazio é preenchido. Existe só o amanhã, e o depois de amanhã, e todos os dias que vêm depois. E em cada um desses dias você vai ter que escolher: levantar ou ficar deitado, sentir ou anestesiar, lembrar ou esquecer. E não tem resposta certa. Tem só o que você consegue carregar naquele dia. Talvez o silêncio nunca vá embora completamente. Talvez ele se torne parte de quem você é agora. Uma cicatriz invisível que só você sente, que ninguém vê, mas que está sempre ali. E talvez isso não seja ruim. Talvez o silêncio tenha vindo para te ensinar algo que o barulho nunca conseguiu. Que você consegue existir sozinho. Que você não precisa de ninguém para validar sua existência. Que o vazio não é o fim. É só um espaço. E você pode escolher o que fazer com esse espaço. Pode deixar ele te consumir. Ou pode aprender a habitá-lo. Pode transformar o silêncio em reflexão. Pode transformar a solidão em autoconhecimento. Pode transformar a dor em algo que te fortaleça ao invés de te destruir. Não é fácil. E ninguém vai te aplaudir por isso. Ninguém vai te dar um troféu por ter sobrevivido. Porque sobreviver não é conquista. É obrigação. Mas continuar vivendo. Continuar sentindo. Continuar se permitindo existir mesmo quando tudo dói. Isso é coragem. E talvez você não se sinta corajoso agora. Talvez você se sinta fraco, perdido, quebrado. Mas o fato de você ainda estar aqui, ainda respirando, ainda tentando, isso já é mais do que suficiente. Você não precisa estar bem. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa fingir que superou. Pode sentir o que está sentindo. Pode chorar quando precisar. Pode ter dias ruins. Pode ter recaídas. Porque cura não é linear. Não é um processo bonito. É bagunçado. É doloroso. É cheio de idas e vindas. E tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa acelerar um processo que tem o próprio tempo. Pode ir devagar. Pode parar quando cansar. Pode respirar quando não aguentar mais. Porque no final, quando tudo que sobra é o silêncio, e você, e o eco dos seus passos na casa vazia, você percebe que sempre foi só isso mesmo. Você. E talvez isso seja suficiente. Talvez sempre tenha sido. Mesmo que doa. Mesmo que seja solitário. Mesmo que ninguém veja. Você está aqui. E isso basta. O silêncio continua. Mas agora você sabe que não está lutando contra ele. Está apenas aprendendo a existir ao lado dele. E talvez seja assim até o final. Você. E o silêncio. E a vida que continua. Mesmo quando você acha que não consegue mais. E talvez essa seja a única certeza que você tem agora. Que amanhã o sol vai nascer de novo. E você vai estar aqui. Ainda respirando. Ainda existindo. Ainda aprendendo a viver com o silêncio que ninguém te avisou que existia.